consultor, auditor, contador há mais de 40 anos atuando nessas áreas e inicio a minha fala agradecendo imensamente o convite que me foi feito pelo professor e amigo Heleno Torres, pelo professor e amigo Gustavo Brigagão, e o tema que iremos abordar aqui, planejamento tributário, eu diria que é um tema assim que eu ouço falar há mais de 40 anos também. Aliás, os temas de reforma tributária e planejamento tributário, eles não saem de moda. Infelizmente, em termos de reforma, o que a gente viu nesses últimos 40 anos é que sempre se acha um jeito de modificar o lado da receita e nunca o lado da despesa governamental. Eu lembro aqui do Dr. Condorcet Rezende, quando lá nos idos de 80, comecei a frequentar a BDF, ele tinha uma frase que exprimia bem isso. Menos governo, menos despesa, menos imposto, mais iniciativa privada. O planejamento também ele vem evoluindo. No início, tínhamos, vamos dizer, oportunidades mais fáceis de reduzir a carga tributária. Com a sofisticação tanto da contabilidade quanto dos institutos de direito, essa facilidade, vamos dizer assim, ela nos desafia, profissionais dessa área, a todo dia. Pois bem, o nosso painel conta aqui com brilhantes profissionais da área. Eu inicio apresentando o Dr. Eduardo Pérez Salucci. Ele é advogado, é professor, doutor em Direito Constitucional e Tributário pela PUC, mestre em Direito Tributário na FGV, é presidente do Movimento de Defesa da Advocacia e também professor no IBET, na PET, na FGV Direito, e tem uma coluna no jornal Valor Econômico, a coluna do Fio da Meada. Pois bem, ele nos falará sobre a desconsideração das pessoas jurídicas após essa decisão mais recente que acatou, vamos dizer, a constitucionalidade daquela regra que está desde 2021 dando um tratamento diferenciado e mais favoráveis à prestação de serviço, não como serviços intelectuais, não como pessoa física, e sim como pessoa jurídica. Na sequência, nós teremos a fala da doutora Gláucia Luleta, também advogada, também professora, doutora em Direito Constitucional e Tributário na PUC. Ela é mestre em Direito Tributário pela FGV, presidente também do Movimento de Defesa da Advocacia, professora no IBET, professora na PET, e colunista no Valor Econômico, nesta mesma coluna que é o Fio da Meada. Ela nos falará sobre aquele tema muito em voga, que eu diria, ele sempre existiu, mas se intensificou lá na época da privatização, quando você tinha a necessidade de criar uma empresa local, principalmente os players do exterior, para que, através dessa empresa, se participasse do processo de licitação e, uma vez vencido, o dinheiro era capitalizado na empresa, mas logo a seguir essa empresa, não raro, pagava um ágio e havia o favor, como ainda há, da dedução desse ágio. Então, você incorporava a empresa veículo. Mas essa prática existia antes e se intensificou depois até para outras necessidades com um fundamento econômico, inclusive na venda de participação societária. Na sequência, nós teremos o doutor Rodrigo Brunelli Machado,
Ele é advogado, sócio do escritório Lioacampo, nosso saudoso Gilberto Condorcet e outros tantos que eu tive a honra de conhecê-los. Ele tem curso de LLM, de Direito Tributário Internacional, da Universidade de Leiden, lá na Holanda. É professor também de Direito Tributário no INSPER, é nosso diretor aqui na BDF e também do Instituto de Pesquisa Tributária, IPT, e falará sobre a questão também antiga, que é o parágrafo 1º do artigo 116 do CTN, introduzido através de uma lei complementar que já tem mais de 20 anos e que deu, inicialmente, com uma amplitude não esclarecida ou bem esclarecida na origem, deu competência à autoridade tributária para desconsiderar determinados atos jurídicos quando suspeitasse, inicialmente, o que se discutia era isso, que aquela operação, aquela transação havia sido praticada com o intuito de fraude ou com dolo, enfim. Isso levou esse tempo todo e, mais recentemente, então, nós tivemos o julgamento, uma ação direta de inconstitucionalidade, e houve uma nova interpretação, ou uma interpretação, esclarecendo um pouco mais o alcance e a amplitude do dispositivo, ele nos falará. São temas que interessam aos planejadores tributários. E, para finalizar, teremos a fala da doutora Lívia de Carles Germano. Ela é advogada, conselheira vice-presidente da primeira sessão do CARF. Ela está, por isso mesmo, licenciada como advogada, mas é uma mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, professora dos cursos de especialização em Direito Tributário no IBDT, na USP-RP, FDV e outros cursos. Pois bem, sem mais delongas, eu passo então a palavra ao doutor Eduardo para que use o seu tempo em nosso benefício. Uma boa tarde a todos. Inicio cumprimentando o professor Heleno Torres, presidente da BDF, o meu amigo Gustavo Brigagão, presidente honorário da entidade, aqui os componentes nessa mesa, professor Silvio Teles, doutora Gláucia Lauleta Fracino, doutor Rodrigo Machado, doutora Lívia Germano. Dizer que é sempre uma honra, é um prazer poder dividir um painel com pessoas tão ilustres e que muito nos ensinam em todas as oportunidades que temos. O tema a mim dirigido diz respeito, como adiantado pelo doutor Silvio, diz respeito à desconsideração das personalidades jurídicas das empresas nas hipóteses em que a prestação de serviços intelectuais de forma personalíssima por meio da utilização de uma pessoa jurídica. Eu separei aqui, talvez, uma estrutura para começar falando um pouco sobre liberdade. Liberdade e eficiência. Falamos, neste contexto, a liberdade de contratar, e a decisão de alocar recursos, de escolher a forma pela qual se quer contratar. O conceito de liberdade ele provém do liberalismo econômico, é uma abordagem política, uma abordagem econômica, cujo precursor foi Adam Smith, na conhecida obra A Riqueza das Nações, do final do século XVIII, em que se estabelecia como vetores a liberdade individual das pessoas, como um valor fundamental, a liberdade das pessoas tomarem decisões econômicas, escolher as suas ocupações, escolher os seus investimentos, os seus empreendimentos, e a forma de fazer isso sem uma interferência, digamos assim, excessiva do Estado. Além da propriedade privada, do livre mercado como algo estruturante da organização econômica de um país, de uma sociedade, na qual os preços
são alocados, são definidos de acordo com a regra de livre mercado, ou seja, oferta e demanda, e tendo como pano de fundo a eficiência econômica, né? A eficiência econômica no sentido de maximizar os seus ganhos, maximizar a riqueza, maximizar os seus lucros, né? É evidente que todos nós somos agentes econômicos e maximizamos algo, né? E é uma visão econômica. Esta percepção ela foi evoluindo por vários estudiosos e ganhou uma conotação de princípio jurídico, que deu origem à disciplina do Law and Economics, de Richard Posner, e talvez até como ingressando como efetivo princípio jurídico com John Ross. E a ideia da eficiência é que aquilo que não funciona, aquilo que não se adapta, aquilo que não se transforma e que não se ajusta às novas transformações, tende a ser extinto, né? Como Darwin já dizia, né? As espécies que não forem eficientes, não se ajustarem à nova realidade, elas tendem à extinção, assim como o sistema, assim como uma sociedade, uma pessoa, um órgão humano ineficiente faz com que essa entidade acabe desaparecendo. E essa eficiência ela vem no ordenamento jurídico brasileiro desde sempre. Nas constituições republicanas, em todas elas, de uma maneira ou de outra, é possível identificar o seu caráter, a sua conotação econômica, né? Desde as constituições econômicas pós-Primeira Guerra até os dias de hoje, nós podemos perceber o próprio lema da nossa bandeira, instituído logo após a Constituição Republicana de 1889, diz ordem e progresso, né? Que ela remete a um lema positivista, né? Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, né? Que isso por si só remete à ideia de eficiência, de liberdade, de progresso. E nas constituições seguintes, a de 91, 34, 37, 46, 67, até de 88, a eficiência lá está, né? Nem sempre explícito como princípio, mas sempre acompanhado com o comando de algo fazer para melhorar a eficiência escolar, a eficiência concorrencial, a eficiência do gasto público, né? Sempre encontramos essa expressão, às vezes até com um viés contrário, né? Com vedações ou com proibições a medidas que possam causar deficiência, né? Cuja raiz da palavra é exatamente a mesma, mas que lá está sempre com essa conotação de que nós temos, por princípio, empurrar as coisas para frente. A lei é estagnada, a lei é feita, e como princípio, ela começa a envelhecer no dia seguinte. Por que começa a envelhecer? Porque a sociedade ela se transforma, ela progride, ela evolui dia a dia, né? Então, no momento em que a norma ela existe e a sociedade continua em transformação, nós percebemos que há um distanciamento progressivo entre norma e comportamento social. E daí se justifica, não autoriza, mas se explica, né, talvez o ativismo judicial, no qual se tenta comandar, corrigir os rumos por decisões judiciais que nada mais são do que confirmar, reafirmar ou desconfirmar normas que estão no sistema e que não mais atendem às necessidades sociais, que não mais dão respostas ao direito da maneira como se desejava. Na Constituição de 88, com a emenda 19 de 98, há ali uma primeira vez a posição de um princípio da eficiência. Está lá no artigo 37 como um princípio da administração pública, ao lado da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, a eficiência lá está, né? E não porque está... Doutor Eduardo, pois não. Desculpa a interrupção, mas nos fale da decisão mais recente, que vem alinhado a tudo que você... Eu vou entrar nela, eu estou justificando... Em função do tempo. Tá ok. Eu vou entrar nela sim, vamos lá. E a eficiência, é isso que eu estou dizendo isso por quê? Porque isso foi o fundamento dessa decisão, doutor Silvio, né? Essa premissa econômica, e ela é importante porque ela vem numa diretriz de preservação da eficiência, da preservação de valores liberais, da preservação da liberdade de contratar, da decisão de tomar a decisão por saber se eu vou prestar o serviço como pessoa física ou como pessoa jurídica, né? Vemos lá aquelas obras Por que Nações Fracassam, né? Uma obra famosa, e ela deixa claramente que as nações que prosperam são aquelas que possuem instituições que dão maior liberdade, ao passo que as nações que não fracassam são aquelas em que há intervenções mais rigorosas. E por que eu estou dizendo isso? A liberdade de contratar,
ou a forma pela qual se contrata, em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é corolário de um preâmbulo da Constituição, um valor supremo. Se pegarmos a Constituição, encontramos lá um valor que ela remete como supremo, algo além, que é a liberdade. E a liberdade sob suas diversas conotações. Na Constituição temos mais de 19 menções à liberdade, 30 menções à palavra livre. E dentre elas, encontramos lá livre iniciativa, livre concorrência, além das outras liberdades ao trabalho, expressão, manifestação e etc. Muito bem. Essa liberdade de contratar, e aí sim eu faço a conexão com o tema de fundo do nosso tema, ela começa sendo inserida no sistema com a Lei do Bem, a Lei 11.196 de 2005, que foi a lei que foi submetida, que foi questionada no Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADC 66, que veio a ser julgada apenas 15 anos depois, portanto, passamos 15 anos sob a legislação, sobre a definição de um dispositivo previsto na Lei do Bem, que incorporava todos esses valores liberais que acabei de dizer, que é a liberdade econômica ao dizer que, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo ou não, podem ser prestadas por pessoa jurídica, sociedade prestadora de serviço, quando realizada e se sujeita somente às regras, à legislação aplicável às pessoas jurídicas. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Ele disse muito claramente que a liberdade econômica na definição da organização empresarial. Esta palavra consta da ementa do acordo. E liberdade econômica é o valor que foi extraído desde o século XVIII para Adam Smith, em todas as nossas constituições republicanas até hoje, e expressamente na nossa Constituição de 1988. Ou seja, há uma reafirmação que o país necessita desta disposição, desta regra, para que a nação efetivamente prospere. Uma outra lei que surgiu logo após foi a Lei da Terceirização de 2017, e que tem absoluta conexão com esse dispositivo da Lei do Bem. A lei de 2017, ela previu ali que os contratos de trabalho podem versar sobre desenvolvimento, atividade meio e atividade fim. Essa lei também foi questionada e no Supremo Tribunal Federal, em 2018, foi validada. Houve o julgamento procedente de uma ADPF, número 324, que diz que de fato, essa disposição ela está apoiada no dinamismo das transformações econômicas e social. E aqui reitero, doutor Silvio, a conexão com o preâmbulo que fiz questão de fazer. Liberdade econômica, eficiência, transformação social, resultando em uma lei que prestigia os valores de liberalismo, os valores da liberdade econômica e a terceirização como um instrumento consagrado pelo Supremo, apto a dar resposta a uma sociedade em plena transformação, e diria mais, como corolário da sua própria sobrevivência, como corolário da necessidade de se levar a efeito um sistema de ordem e de progresso, e de avanço econômico, de avanço social. Muito bem. Perfeito. Pois não. Eu acho que agora o nosso tempo, desculpa, o nosso tempo chegou ao fim. Nós vamos ter, ao final, um pequeno tempo para responder. Desculpa, eu marquei 10 minutos aqui no meu cronômetro, tá certo? Eu estou cronometrando aqui 10 minutos, mas eu respeito a opção de Vossa Senhoria. Posso dar uma sugestão? Se o doutor Eduardo quiser finalizar, eu posso dar uma enxugadinha, viu, doutor Eduardo e doutor Silvio? Sem problema. Fiquem à vontade, tá? Eu procuro ser um pouco mais objetivo. Está muito interessante. Perfeito. Posso fechar? 2 minutinhos, presidente? Com certeza. Bem. Então, só para fechar, diante desse panorama, com a Lei do Bem e com a Lei da terceirização, nós tivemos a validação desses dispositivos, de modo que restou ali consignado que as empresas e as pessoas, os agentes econômicos, têm liberdade para contratar. E a liberdade para contratar e, evidentemente, se submeter a essas alterações, se é que eu posso dizer, esse questionamento com a desconstituição da personalidade jurídica, apenas nas hipóteses em que houver desvio de finalidade, que está previsto no artigo 50, que foi inclusive alterado pela Lei da Liberdade Econômica, e desvio econômico lá diz
no artigo 50 do Código Civil, qual é a hipótese que caracteriza desvio de finalidade e de confusão patrimonial, e ali também há os seus requisitos. Né? A questão que foi apontada aqui, quem pode pedir a desconsideração? Juiz, requerimento da parte ou Ministério Público? É isso que diz o dispositivo do Código Civil. Em quais situações? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial? E o artigo 50 do Código Civil elenca o que seria cada um desses institutos. Né? Serviços intelectuais são, evidentemente, aqueles baseados na inteligência humana, em contraposição aos serviços manuais ou físicos. Né? E o serviço personalíssimo, ou não, muito embora a lei não faça a distinção, são aqueles prestados de forma muito específica, individualizada e ligadas à característica pessoal do prestador de serviço. Então acho que com essa posição do Supremo, e aqui encerro, eu acho que se pavimenta um caminho, inclusive sendo recentemente alertado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em algumas reclamações, 56499, 39351, 57255, reclamações contra decisões judiciais que negaram vigência a esses precedentes do Supremo Tribunal Federal. Com isso, agradeço a atenção, a paciência e fico à disposição dos senhores. Muito obrigado, doutor Eduardo. E antes de passar a palavra à doutora Gláucia, eu gostaria de consertar um lapso. Eu apresentei a doutora Lívia, mas não disse o tema que ela nos brindará. Ela falará sobre redução de capital e essa dicotomia, essa diferenciação aparente que veio com a Lei 11.638, que implantou padrões internacionais de contabilidade no Brasil, e porque até então vigia tanto a lei das SAs quanto o decreto 1598, e era o custo. E agora você tem a necessidade de alguns bens na contabilidade, societariamente, também atribuir um valor justo. Ela nos falará sobre esse tema. E, dito isso, doutora Gláucia, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde, doutor Silvio, muito obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui. Comentamos um pouco antes do início do painel, talvez no principal evento tributário que hoje ocorre no Brasil. Preciso fazer uma ressalva, doutor Silvio, o senhor leu o meu currículo, mas incluiu várias coisas nele que não são verdadeiras, mas se quiser manter, tá ótimo, viu? Tem muita coisa, infelizmente não é verdade, mas por uma questão de justiça eu estou fazendo essa ressalva. Doutor Eduardo foi, acho que, extremamente feliz quando iniciou a apresentação, falando de alguns conceitos que eu acho que estão diretamente relacionados ao meu tema. Ele falou em liberdade, ele falou em não interferência do Estado no patrimônio do particular, ele falou em eficiência econômica, eficiência tributária e em evolução contínua, né, seja do ser humano, da sociedade e dos próprios negócios. Penso que esses conceitos estão relacionados justamente a este meu tema, que analisa as chamadas empresas veículos em estruturas que são criadas em alienações societárias. É evidente, isso é de alcance de todos, que atualmente, quando se fala em alienações societárias, alienações de participações de empresas, é muito difícil a gente não relacionar esse tema estruturas que envolvam a criação de várias empresas. E, a partir daí, o fisco, ele nos vendeu a ideia de que, no caso de empresas passíveis de serem classificadas como empresas veículos, poderia se aplicar o disposto no artigo 116 do Código Tributário Nacional. No entender do fisco, o que seriam talvez os principais requisitos para a caracterização de uma empresa como veículo? A curta duração, basicamente eles se utilizam muito desse argumento, e a chamada falta de propósito negocial na criação daquela empresa. Esses são os dois principais fundamentos, de fato, para que o fisco classifique uma determinada empresa como empresa veículo e pretenda a aplicação do artigo 116, que basicamente autoriza a autoridade fiscal a desconsiderar atos e negócios, essa é a literalidade da norma, que, no entender da autoridade fiscal, tenham como finalidade de simular a ocorrência do fato gerador, o ganho de, portanto, eficiência tributária. Todavia, a norma, ela continua estabelecendo o quê?
Isto se aplica uma vez observados os procedimentos estabelecidos por lei ordinária. Todos nós sabemos que essa lei ordinária não existe. O que significa que o fisco se baseia num dispositivo de lei complementar. Esse dispositivo é o único existente, não há lei ordinária. E um dos primeiros argumentos para que se rebata esta alegação, e muitas vezes se proceda à autuação de valores sob o argumento de que houve a dissimulação de fato gerador através da criação de empresas veículo, é justamente esse. É a ausência de lei ordinária que permitiria que o fisco tivesse fundamento legal para poder autuar as empresas sob essa alegação. Mas nós sabemos, e aqui eu acho que pelo tempo reduzido, eu escolhi trazer um pouco na perspectiva da jurisprudência judicial, nós sabemos que esse argumento de ordem formal, falta de fundamento legal, falta de aplicabilidade automática da lei complementar na ausência de lei ordinária, não é o único argumento, não é o único aspecto que é discutido nos vários processos administrativos e atualmente processos judiciais que versam sobre o tema. Nós sabemos que a principal discussão gira em torno da existência ou não, ou da necessidade de existência ou não de propósito negocial na criação da considerada, não vou nem dizer da empresa veículo, da considerada pelo fisco a empresa veículo. E aí eu vou pedir a licença a vocês de compartilhar uma breve apresentação que todos veem ou não? Não no modo apresentação? Está sendo vista? Está perfeitamente, doutora. Perfeitamente, que bom. Então, só voltando aqui à apresentação, gente, preciso fazer que quero aumentar aqui. Meu problema é, sem dúvida nenhuma, como vocês podem perceber, o manuseio aqui da tecnologia. E nesse primeiro slide, como eu disse, voltando aqui à apresentação, eu acho que é importante trazer um pouco da perspectiva da jurisprudência judicial no que diz respeito à utilização ou impossibilidade de utilização da considerada empresa veículo em estruturas societárias. E como pano de fundo, na grande maioria das vezes, o aproveitamento do ágio, como bem mencionou o Dr. Silvio na introdução. Nós temos um universo de cerca de 50 decisões judiciais a respeito da matéria. Não estou falando das decisões administrativas, estou focando exclusivamente nas decisões judiciais, tanto em primeira como em segunda instância. Do que nós pudemos apurar, nós temos 63%, praticamente 2/3 dessas decisões em sentido favorável, no sentido de validar, digamos assim, estruturas que se utilizem da empresa considerada veículo, e 1/3, 37% dessas decisões contrárias. Quais são os fundamentos? Aqui no segundo gráfico a gente pode perceber, evidentemente que das 37% das decisões contrárias, o grande argumento utilizado pelos julgadores é a ausência, naquele caso específico, de propósito negocial. E aí um ponto bastante importante, em que pese termos uma discussão sobre o aspecto legal, sobre o aspecto formal, ausência de lei ordinária vis-à-vis a lei complementar, a verdade é que esses casos estão sendo analisados em suas especificidades, casuisticamente, casos analisados a partir dos fatos que, na verdade, são contemplados. Em 37% dessas decisões, houve, na perspectiva dos julgadores, a consideração de que haveria necessidade de haver propósito negocial, e naqueles casos específicos o propósito negocial não existiria. Em relação às decisões favoráveis, o que nós tivemos? Nós tivemos 33% delas em que foi consignada a desnecessidade de existência de propósito negocial. Simplesmente foram analisados aspectos formais. Em 15% das decisões, foi dito que não haveria necessidade do propósito negocial, mas naqueles casos específicos foi constatada a existência do propósito negocial. E em 15% foi analisado, foi entendido que o propósito negocial seria necessário, e naqueles casos específicos ele existiria. E também só mais um comentário, dessas quase 50 decisões, nós temos 86% em primeiro grau de jurisdição e 14% em segundo grau de jurisdição.
Na sequência, eu trago aqui alguns trechos de decisões e, especificamente, vou falar talvez dos 4 elementos que mais frequentemente têm sido analisados justamente para se concluir pela existência ou não existência do propósito negocial. O que os julgadores têm olhado de uma maneira geral? Primeiro, o que a gente chama de coerência na estrutura societária. O porquê a estrutura societária foi construída, foi desenhada daquela forma. O segundo grande aspecto é o timing, né? A duração, digamos assim, da empresa, o momento da criação da empresa vis-à-vis a realização da operação societária. O terceiro elemento é a existência ou não de partes relacionadas, envolvidas naquela estrutura societária. E, por fim, se efetivamente aquela empresa considerada empresa veículo, ela é uma empresa operacional, ela tem patrimônio próprio, ela desenvolve atividades. Esses basicamente são os 4 elementos que são analisados ou considerados para se concluir pela existência ou não de propósito negocial. Começo com a coerência na estrutura societária e trago aqui 3 decisões, 2 favoráveis e uma contrária. Nas decisões favoráveis, vocês podem verificar na primeira, em que foi importante a constatação de que a estrutura foi formada para a segregação de diferentes segmentos econômicos, então isto foi entendido sim como algo coerente, algo aplicável no caso, e o que levou à constatação da existência do propósito negocial e, portanto, a desconstituição dos créditos lançados pelo fisco. Na segunda decisão se fala que foi formada uma estrutura patrimonial justamente para que a empresa controladora não fosse necessariamente a empresa operacional, então mais uma justificativa de identificação de propósito negocial. Por outro lado, eu trago uma última decisão contrária, em que o fato de ter havido transferência de ativos, aumento de capital, a própria alteração do objeto social, no entender do julgador, foi a forma mais rápida e mais fácil de separar a atividade, mas não necessariamente uma justificativa para a existência daquela empresa e da constatação do propósito negocial. Estou sendo bastante rápida, porque eu sei que o tempo não permite maiores explicações. Acho que um outro aspecto importantíssimo diz respeito à perduração da estrutura, o momento da criação da considerada, da chamada empresa veículo e o tempo em que ela passa a existir ou continua existindo. Trago 4 decisões. Nas 2 primeiras decisões, os prazos, no primeiro caso, de 14 anos e de 3 anos, foram entendidos, desde a criação da empresa até a efetivamente utilização dela na estrutura, foram entendidos como prazos adequados, para que não se caracterizasse aquela empresa como um mero veículo. No que diz respeito às outras decisões contrárias, uma delas fala em 13 dias, a outra fala em duração efêmera sem estabelecer prazo, mas seguramente de todas essas decisões, o que a gente pode concluir é que o timing, a duração, é muito relevante, é um dos principais aspectos. Então, quanto mais nós tivermos interregno de tempo razoável entre a criação e a utilização, digamos assim, daquela empresa na estrutura, sem dúvida nenhuma, os argumentos para a desconstituição dos créditos serão mais palatáveis e mais aceitos pela jurisprudência judicial. O terceiro aspecto que eu mencionei diz respeito às partes não relacionadas, trago 2 decisões. Na primeira, esse aspecto foi considerado e foi importante no afastamento do crédito tributário. Em compensação, na segunda decisão, o que se afirma é que justamente o fato de não termos uma diferenciação entre as empresas, as pessoas jurídicas, os grupos econômicos que compõem a estrutura, seria suficiente para que se afastasse a não alegação de existência de empresa veículo. E, por fim, temos também o 4º aspecto, que é analisado com bastante veemência, que diz respeito justamente a capacidade operacional da empresa que foi criada. Como eu disse anteriormente, se ela tem patrimônio, se ela gera riqueza, se ela gera resultado. Nas 2 primeiras decisões que eu mencionei, o fato de haver sim um objetivo de melhora no desempenho econômico, de aumento de competitividade, possibilidade de investimento, de lucratividade, demonstra que aquela empresa é operacional e que, portanto, não deveria ser caracterizada como veículo. Na segunda decisão, se fala também em finalidade econômica e distribuição de lucro. Por outro lado, as decisões contrárias que eu trago, elas tocam exatamente nesse ponto, o fato dessas empresas, elas não necessariamente se mostrarem operacionais, pelo menos num prazo mais próximo, e não
serem capazes de gerar resultado, foram aspectos que foram considerados para que elas fossem entendidas, sim, como veículos e, portanto, deveriam ser desconsideradas nos termos do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Para finalizar, e sendo bastante objetiva e bastante rápida, acho que aqui a mensagem ela é bem breve. No que diz respeito à desconsideração das empresas veículo, ou consideradas como veículos, não há dúvida que existe ainda uma expectativa de que o judiciário venha a analisar a aplicabilidade ou não do artigo 116, na medida em que não existe lei ordinária que dê fundamento ao procedimento das autoridades fiscais. A percepção nossa é de que o judiciário ele está muito mais focado justamente na análise e no afastamento de estruturas que sejam meras simulações ou estruturas fraudulentas, muito mais de uma maneira geral e sem grandes especificidades. Novamente, o fato de não termos a lei ordinária estabelecendo critérios, parâmetros, nos dando elementos para a identificação ou não do propósito negocial, isto dá margem à análise casuística de cada um dos processos judiciais que chegam ao judiciário. E é exatamente isso que nós estamos assistindo. Cada caso é um caso, é o que a gente costuma dizer, inclusive, para os clientes. Quanto mais robustos forem os elementos daquela situação fática, melhores são as chances de sucesso no afastamento da pretensão do fisco. Apesar das decisões serem casuísticas e analisarem cada um dos casos e suas especificidades, seus fatos relacionados, o que nós podemos dizer é que os principais critérios que estão sendo analisados são exatamente aqueles que eu mencionei. Coerência na estrutura societária, o sentido de se ter uma estrutura societária da maneira como foi desenhada, a perduração, o timing entre a criação e a própria duração da empresa que foi considerada como empresa veículo. Quanto menor for esse prazo, maior vai ser a dificuldade de demonstração de que, na verdade, ela tem um propósito que vai além da eficiência tributária. O fato das partes que formam aquelas pessoas jurídicas, elas estarem ou não relacionadas, esse é um aspecto também de bastante atenção dos julgadores no âmbito do judiciário, e como eu disse, finalmente, a existência do patrimônio, da geração de riqueza, da capacidade operacional. Estamos falando de empresas que têm capacidade de gerar riqueza, de serem operacionais, de se justificarem naquela estrutura do grupo econômico ou não. Esses são os principais aspectos que vêm sendo analisados pelas diversas decisões judiciais. E, entre todos, o que a gente pode perceber, talvez, que aqueles que sejam mais relevantes sejam justamente a questão da perduração da estrutura, o tempo da empresa veículo e, eventualmente, a sua capacidade operacional. Sem dúvida, são os aspectos principais. E, para finalizar, de uma forma muito rápida, voltando aí aos conceitos que foram colocados pelo doutor Eduardo, acho que tudo diz respeito, sim, à liberdade, à não interferência do Estado no âmbito do particular, à própria eficiência econômica tributária e evolução contínua. Não há dúvida que hoje em dia, com a complexidade dos negócios, que vem evoluindo cada vez mais, inclusive com atividades econômicas desenvolvidas que sequer são contempladas na legislação, porque não existiam quando as legislações foram criadas, é absolutamente razoável que a complexidade das estruturas das empresas e dos negócios seja cada vez maior. E quando a gente fala em alienação de participações societárias, essas estruturas, elas funcionem dessa forma. Então, acho que a gente tem uma grande discussão ainda a ser desenvolvida no âmbito do judiciário, seja em relação ao artigo 116, seja em relação à liberdade do contribuinte de buscar estruturas que otimizem os seus recursos o máximo possível, inclusive no que diz respeito ao aspecto tributário. É assim que eu finalizo a apresentação. Obrigada, doutor Silvio. Obrigado, doutora Glaucia, pela excelente apresentação. Na sequência da doutora Eduardo também, que foi muito bom, e houve aí o link do assunto. E o melhor de tudo, nós estamos no time. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Rodrigo, que vai voltar, de certa forma, também fazendo um link aí, por conta do artigo 116, parágrafo único do CTE. Por favor. Muito obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, eu
quero agradecer imensamente o convite para participar desse congresso, que eu faço na pessoa do nosso presidente, Heleno Taveira Torres, e no nosso presidente da mesa, Dr. Silvio Teles. A BDF, por óbvio, ela tem um lugar muito especial no meu coração, na minha carreira, né? Ele é um vínculo muito grande com o nosso escritório. Ela foi presidida por dois dos nossos fundadores, o saudoso Dr. Gilberto e o Dr. Condorcet, e também pelo Dr. Gustavo, com quem eu tive o prazer de trabalhar por mais de 20 anos. E também é um enorme privilégio participar de um painel dessa qualidade, né? A exposição do Dr. Eduardo e da doutora Gláucia, além de brilhantes, facilitaram muito o meu trabalho, porque já pavimentaram muito do que eu quero discutir, que é basicamente a questão do planejamento tributário e a sua correlação com o artigo 116 e com a ação declaratória de inconstitucionalidade 2446. Planejamento tributário, para mim, é um dos temas mais interessantes da nossa área, porque ele é um alvo móvel, no tempo, na análise, quem analisa, né? O doutor Silvio começou com muita propriedade falando, né, que é um assunto de 40 anos. Nós temos algumas ondas no direito tributário, né? Nós saímos do século passado de um formalismo bastante rigoroso, ou seja, se não era proibido, o planejamento era normalmente considerado válido. A partir do começo desse século, a gente migra para uma essência sobre a forma, conceito de solidariedade fiscal, um conceito de normas gerais anti-elisivas, até o momento atual que eu batizei aqui de subjetivismo exacerbado, né? A validade do planejamento ela leva muito em consideração o próprio intérprete, né? E aqui, independente da sua atividade profissional, a gente percebe muito nas decisões dos órgãos administrativos que existe um elemento subjetivo muito forte, o que é perigoso, seja por ferir a liberdade econômica, bem colocada pelo doutor Eduardo, seja por gerar esse nível de insegurança comentado pela doutora Gláucia, né? E, nesse âmbito, justamente no início dessa segunda onda de essência sobre a forma, que nasce o artigo 116, né? O parágrafo único do artigo 116, proposto pela Lei Complementar 104 de 2001. E o que ele diz, só tomando a liberdade de repetir o que a doutora Gláucia já fez, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, tem uma condição clara que, ainda que ele tenha sido usado como fundamento de lançamentos até o momento, existe uma condição clara. E a peculiaridade desse artigo é que, quando nós lemos a exposição de motivos da MP que deu origem, do projeto que deu origem à Lei Complementar 104, ele expressamente fala que é uma norma anti-elisiva, seguindo a tendência mundial de normas gerais anti-elisivas, principalmente da Europa. Quando o projeto é aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mais uma vez, ela fala que se trata de uma norma anti-elisiva, ainda que ela tenha no seu bojo dissimular a ocorrência do fato gerador, que é uma redação muito própria, até muito similar a normas de combate à evasão. Então, nós sempre vivemos essa dicotomia. E depois, esse caráter pretensamente anti-elisivo, ele é reiterado pelas tentativas legislativas de regulamentar o dispositivo, tanto na medida provisória 66, que ela expressamente fala, inclusive o título da seção é norma anti-elisiva, como, posteriormente, quando nós tivemos a medida provisória 685, ela tenta criar um conceito curioso que negócios jurídicos sem razões extratributárias relevantes, o que é um conceito que não tem uma definição muito clara na nossa legislação.
as duas normas, quando convertidas em lei, a MP 66 na Lei 10.637 e a MP 685 na Lei 13.202 de 2015, afastaram esses dispositivos. Então, como muito bem colocado pela doutora Gláucia, o fato é que hoje nós não temos a regulação exigida no artigo da Lei Complementar 116. E isso nos gera uma certa peculiaridade, voltando a esse subjetivismo do planejamento tributário, que é a dificuldade de nós conseguirmos avaliar um planejamento. Por quê? Porque o planejamento, ele avaliado hoje, ele vai gerar efeito em momentos futuros. Quando nós estudamos um planejamento hoje, nós temos que tentar estimar qual vai ser a interpretação desse planejamento daqui a 5 anos pela autoridade fiscal e pelos julgadores administrativos e judiciais daqui a 10, 15, 20 anos. Nós temos no CARF hoje, doutora Lívia, brilhante conselheira, que acaba de deixar o conselho, pode confirmar, que nós temos casos julgados hoje que se referem a fatos geradores de 2000, 2001, 2002, ou seja, num momento, nessa minha figura de linguagem das ondas do planejamento tributário, num momento completamente diferente ao que nós vivemos hoje. Eu vejo muito, até convivendo com alunos do INSPER desde 2006, o próprio comportamento dos alunos, o aspecto geracional. Os alunos de hoje são muito mais conservadores do que os alunos do passado, que estudaram o direito numa configuração ou de formalismo ou de substância sobre forma. Então, não é só o agente fiscal que tem esse comportamento, é a sociedade como um todo. E aí a gente vai para a interpretação que o Supremo deu no julgamento da ADI 2446, e aqui é importante um paralelo que o doutor Eduardo também fez. O caso dele demorou 15 anos para ser julgado. A ADI demorou 21 anos para ser julgada. Ela foi julgada na sessão virtual de abril do ano passado, dos dias 1º a 8 de abril, e acabou decidindo pela constitucionalidade do dispositivo nos termos do voto da ministra relatora Carmen Lúcia, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O interessante, a despeito de o artigo ter sido considerado legítimo, é que ele estabeleceu 4 pilares que são importantíssimos na interpretação de planejamento tributário. O primeiro, ela deixou claro que a plena eficácia do artigo depende, sim, de lei ordinária, está textualmente no voto da ministra, ou seja, aqui a gente vai ter uma discussão sobre a validade de utilização desse artigo antes da lei ordinária. Afirmou que o parágrafo único não impactou o artigo 108 da CTN, de modo que esse artigo não permite que o agente fiscal eleja por analogia ao fato gerador, importantíssimo. O terceiro, que o parágrafo único não permite interpretação econômica, que é algo que desde o começo do século tem sido muito utilizado. A doutora Gláucia foi muito feliz nos precedentes, e aqui a gente tem um desafio enorme, porque quando eu falo de existência efêmera, por exemplo, o prazo, né? O que é existência efêmera? Nos julgamentos do CARF, e aqui eu não estou falando necessariamente de conselheiro indicado pelo fisco ou pelo contribuinte, há uma interpretação quase que individual do que é existência efêmera. Se eu reduzo o capital para alienar na pessoa física ou no acionista, esse prazo de 3 meses é razoável, 6 meses é razoável, 1 ano é razoável. O laudo contemporâneo ao ágio, ele tem que ser anterior à operação, ele tem que ser 1 mês depois da operação. Aí vem uma lei depois que fala que você pode apresentar 13 meses depois. Então, só para mostrar como essa subjetividade é extremamente danosa. Por quê? Porque o conceito de interpretação econômica varia
de acordo com o intérprete. E é praticamente impossível ao contribuinte avaliar qual é o denominador comum, né? Aqui, mais uma vez, a gente tem o privilégio de ter no painel uma das pessoas que melhor enfrentou a questão do veículo, da substância econômica nas operações, que é a doutora Lívia, votos maravilhosos sobre o tema, então, que corroboram a dificuldade desse assunto. E, por fim, e aqui eu acho o quarto ponto extremamente interessante do voto, é que a ministra fala: trata-se de norma anti-evasiva, a despeito dos fundamentos que justificaram a sua edição. Isso é de uma curiosidade muito interessante. Por quê? Porque eu tenho o legislador afirmando que se trata de uma norma geral anti-elisiva e o julgador, o Supremo, falando: não, essa norma não é anti-elisiva. Até ouso dizer que, se fosse anti-elisiva, seria declarada inconstitucional. Para ela ser válida, talvez numa interpretação conforme a Constituição, ela tem necessariamente que ser anti-evasiva. Dito isso, eu acho que nós temos consequências super interessantes e talvez caminhemos para uma quarta onda da interpretação do planejamento tributário, que é um regresso desse efeito pendular, que hoje é extremado para o subjetivismo. Talvez nós caminhemos para uma análise mais fundamentada das desconsiderações do planejamento, as situações que claramente caracterizem sonegação, abuso, evasão. Então, como é uma decisão muito recente, a gente ainda não tem a percepção dos efeitos dessa decisão nos autos e nas avaliações dos lançamentos tributários, embora já haja decisões. Hoje, mais cedo, no painel envolvendo o ágio foi citado, e a doutora Gláucia também trouxe alguns casos, em que o 116 é afastado por falta de regulamentação em lei ordinária. Agora que, de certa forma, o STF carimbou essa interpretação, a tendência é que isso seja usado com mais e mais frequência. E, por fim, aqui uma provocação que é uma pergunta que eu confesso não saber responder. Se o 116 é, de fato, uma norma anti-evasão, será que ele é, de fato, necessário? Ou será que ele já não está coberto em outros dispositivos anti-evasivos? E, dito isso, eu agradeço imensamente e encerro a minha participação. Parabéns, doutor Rodrigo. Eu acho que estamos indo muito bem. Vocês estão facilitando aqui o meu trabalho, e um faz um link com o tema do outro, e você tocou aí já num assunto que gostaria, então, que a doutora Lívia fosse abordar, e vai, com certeza, passar no tema dela. Quer dizer, reduzir o capital, qual é o tempo? 13 dias, né, doutora Glaucia? Ou vamos ter que esperar 3 anos? Por favor, doutora Lívia, a palavra é sua. Obrigada. Bom, primeiro, rapidinho, agradecer ao doutor Heleno Torres, ao Gustavo Brigagão, presidência da BDF, né, atual e passada, a Ana Manglô pelo convite, aos meus colegas aqui, as gentis palavras do doutor Rodrigo. Eu saí do CARF em julho, então agora eu volto a ser advogada, só um pequeno reparo no meu currículo, mas é bem recente. Mas fiquei aí 8 anos, né, nesse cargo tão relevante, do qual eu me orgulho bastante, né? O meu tema aqui foi a redução de capital, a devolução de capital é valor justo. Eu não sei muito bem se a gente está ainda nesse planejamento tributário, porque a gente tem outras questões aqui envolvidas também, mas está no contexto de planejamento tributário. Mas aqui a gente tem uma pincelada de alterações de regras contábeis e os impactos dessas regras contábeis, né, das normas contábeis no direito, até que ponto uma alteração nas normas contábeis pode trazer impactos tributários quando a lei não muda, né? E é exatamente o caso. Vou compartilhar uma apresentação para orientar a minha fala. Já estão vendo? Tá, né? Tá. Então, esse é o meu tema,
que a gente está falando, né? O contexto que a gente está falando aqui é a convergência do Brasil às normas internacionais de contabilidade. Então, antes a contabilidade olhava para o passado, olhava para o custo histórico, e a partir de 2007 a contabilidade passa a olhar, como a doutrina vem dizendo, né, para o futuro, com eventos prospectivos para avaliar o patrimônio de uma forma mais fidedigna com a realidade, com as expectativas das empresas. E aí a gente tem o valor justo nesse contexto, né? Então a gente passa a avaliar alguns ativos, não todos os ativos da empresa, mas alguns tipos de ativos, não pelo custo histórico, não pela valor de aquisição, né? Mas pelo tal desse valor justo, que, por definição, aqui está o pronunciamento CPC 46, que é o que define na contabilidade o que é esse valor justo. Ele coloca, eu grifei aqui os aspectos mais relevantes aqui para o conceito. Ele fala o preço que seria recebido pela venda do ativo, ou no caso de passivo, o preço que seria pago pela transferência, numa transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. O que vem nesse contexto, né? Seria transação não forçada entre participantes. Então, é uma presunção, é uma estimativa, não necessariamente é um valor de mercado, é um preço que seria, então ele não cogita se efetivamente pode ser vendido ou pode ser transferido esse ativo, numa situação, entre aspas, normal, que a gente sabe que o valor de mercado, às vezes, está sujeito a vários aspectos de mercado, então o valor justo não é um valor de mercado, é uma situação normal, né? Não está necessariamente vinculada, e é um valor de saída, né? E não mais um valor de entrada, um valor de custo. Então, a contabilidade passa a olhar para esse conceito para avaliar alguns ativos. A princípio, esses impactos tributários desse reconhecimento contábil do valor dos ativos e passivos foi neutralizado com o RTT, no regime tributário de transição, e com a extinção do RTT com a 12973, a gente passa a perder essa regra geral de neutralidade tributária dessas alterações contábeis, e aí passa a ter uma disciplina item a item, então. A contabilidade mudou vários conceitos e a legislação tributária veio e falou, para tal conceito, esse é o impacto tributário. Para o EVJ especificamente, ele traz uns conceitos em alguns artigos, né, que a gente pode resumir aqui, que eu não trouxe tudo em razão do tempo, mas para o AVJ aqui que a gente tem uma neutralidade tributária condicionada ao controle dessas variações na contabilidade, em subconta, então, né, você vai reconhecer o valor justo, mas vai controlar lá e vai mostrar na contabilidade que aquilo tá destacado, e a tributação na medida da realização. Então, compatibilizando a ideia que a gente tem de que a legislação, a norma contábil mudou, mas a norma tributária não necessariamente, então eu preciso ter renda para ter tributação sobre a renda. Esse é o conceito geral para a VJ, a ideia é essa. Mas aí, quando a gente vai no caso a caso, a gente tem os problemas, né? E aí vem o CARF para trazer cada caso, e por isso que a gente aprende tanto lá. A gente vê, por exemplo, os casos que já chegaram no CARF, né, a norma de 2014, que agora estão chegando os impactos. O que a gente tem lá hoje é a questão da ausência de controle em subcontas, né, a empresa que não fez o controle em subcontas. Como é que isso vai ser tributado ou não? E aí temos basicamente 3 casos lá julgados. Esse último não é muito um precedente, porque a empresa estava em prejuízo e a norma fala que quando tem prejuízo fiscal você não reconhece a tributação, mas tem 2 casos. A empresa não fez controle em subconta, tem que tributar, e tem outro caso, a empresa não fez controle em subconta, mas a gente precisa ver se tem renda, né? Porque não necessariamente não fazer um controle em subconta, não seguir uma regra, uma obrigação, entre aspas, acessória, vai gerar tributação. A gente tem que olhar mesmo se houve tributação. E aí, como tem 2 casos, e o último foi desfavorável, teve um recurso especial para a Câmara Superior, que o julgamento foi iniciado em abril de 2023 e ainda não foi finalizado por pedidos de vista, pedido de vista, né? E ainda não voltou. Mas, enfim, teremos essa resposta, talvez, da Câmara Superior em breve, mais essa discussão do que é renda, o que é na renda no conceito do AVJ. Aí, entrando no meu tema, a gente tem a questão da devolução de capital em bens, que a norma não veio dizer o que acontece. E a gente, então, fica nessa questão, né? A gente está na neutralidade tributária, ou a alteração da legislação da norma contábil traz impacto tributário porque a lei tributária não trouxe. E é exatamente esse o caso.
A gente tem o artigo 22 da Lei 9249, lá de 95, que foi publicado quando a legislação contábil falava, a norma contábil falava em custo histórico, né? Não se cogitava de valor justo, e aí trazia o que se chamou até de opção fiscal do contribuinte de, na devolução de capital, poder avaliar os bens a custo, ou a valor contábil, ou a mercado, porque o valor contábil era custo na época, né? Então a custo ou a mercado. Se fosse feito a valor de mercado, a empresa que estava devolvendo o bem apurava tributação, como se ela estivesse alienando o bem para um valor maior do que o custo dela, mas fazendo a custo, isso não gerava tributação, essa era a regra em 95. Isso tem um contexto que é a questão das regras de distribuição disfarçada de lucro. Isso foi, inclusive, incorporado ao regulamento do imposto de renda no contexto, né? Não se considera distribuição disfarçada de lucros a devolução de bens em valor contábil, e todo esse histórico. A Lei 2973 não alterou esse artigo 22, apesar de ter alterado o artigo 21, por exemplo, da Lei 9249, quando essa lei falava também em possibilidade de fazer operações a mercado e a custo, ela alterou o artigo 21, o 22 ela não fez. O que significa isso, né? Essa é a grande questão. A gente tem, então, agora que a norma contábil mudou para falar que o valor contábil vai ter o AVJ destacado, eu posso fazer essa devolução de capital a valor contábil, isso quer dizer custo histórico, ou agora não, agora mudou o que é valor contábil tem AVJ, então eu faço a devolução a valor de AVJ. Então, aumentado o valor do bem, então, por essa valorização, que, como eu coloquei lá no conceito, é uma presunção, não necessariamente é valor de mercado, e considero uma estimativa só para mostrar a situação atual da empresa. Então, é a questão que teremos aqui. E alguém foi lá e perguntou para a Receita Federal, olha, e aí, né? Mudou a norma contábil, mas a norma tributária não mudou. O que a gente vai considerar como valor contábil para fins de redução de capital? Ela respondeu na solução de custo 415 de 2017 que o valor contábil é o valor com o AVJ lá incluído. Então, praticamente como se a alteração das normas contábeis tivesse revogado, né, tacitamente, essa possibilidade de reduzir o capital a valor a custo, lá do artigo 22 da 9249. E ela se baseia os contribuintes usam muito esse parágrafo 6º da Lei 8981 de 95, que já está alterado pela 2973, já está, entre aspas, atual, de acordo com as novas regras, os impactos tributários da legislação contábil, da nova normatização contábil, que o parágrafo 6º fala, olha, os ganhos e perdas decorrentes da avaliação a valor justo não são considerados como parte do valor contábil. Os contribuintes utilizam isso para falar, tá vendo? Valor justo você não integra na contabilidade para fins de considerar valor contábil. E a Receita falou, não, isso aqui é só porque esse artigo está falando de estimativas mensais. Então, eu não vou considerar para a parte de valor contábil para fim de cálculo de estimativa. Mas no ajuste anual eu incluo o valor justo, e o valor justo eu apuro na apuração do imposto de renda, na apuração do período de apuração, e não necessariamente nas estimativas. Então, esse foi os dois lados se apoiando no mesmo dispositivo legal e lendo de maneira diferente, né? Mas, assim, fato temos a posição da Receita Federal, temos a questão de que, né, recursos para o CARF só sobem a partir de 60 salários mínimos. Agora não passou a questão dos salários mínimos, o que já ajuda, porque em primeira instância, em DRJ, essa vai ser a posição seguida pela Receita. Teremos questionamentos a quem queira fazer a valor contábil, a valor de custo, né, pode chamar valor contábil, valor de custo, e teremos talvez o CARF para dizer, e depois o Judiciário, para dizer se essa alteração da norma contábil, da normatização contábil, altera ou não o conceito de renda, né, para fins tributários. Por isso que eu disse que a gente está num planejamento, mas não necessariamente, a gente está num contexto Deixa eu parar de compartilhar a tela para a gente poder conversar. Isso. Estamos nesse contexto todo de planejamento de operações de reestruturações societárias que tem que pensar em impactos, mas menos no contexto de desconsideração dos negócios,
mas agora num contexto de consideração da substância. A questão é, a contabilidade está dizendo a substância, mas essa substância que a contabilidade é tributária, é necessariamente renda, a gente está num outro polo do planejamento e sempre com temas profícuos aqui, então, palpitantes, e espero os debates. Agora fico muito grata pelo convite e agradeço, devolvo a palavra. Muito obrigado, doutora Lívia, pela brilhante exposição também. E assim a gente encerra essa parte de expositiva e abrimos para a plateia as perguntas que devem ser endereçadas via chat. Para ganharmos tempo, enquanto isso, talvez eu possa fazer aqui uma pergunta para o Rodrigo, doutor Rodrigo Brunet, e que me chamou a atenção. A pergunta é mais: qual seria o impacto dessa ação direta de inconstitucionalidade sobre o julgamento que houve, sobre os autos de infração, e houve muitos deles, que ainda não foram julgados, né? Como o senhor vê isso? E também eu linkaria com essa questão que está aí para ser decidido, o voto de qualidade lá, né, doutora Lívia, que pode tender para um lado ou para o outro, enquanto chegam as perguntas da plateia. Perfeito, doutor Silvio. Eu acho que essa questão é uma questão que todo mundo que milita, né, com o processo administrativo federal está fazendo. Eu acho que depende demais do fundamento. Um primeiro fundamento que se aplica a todos é um que a doutora Glaucia comentou, e eu também comentei, que é o fato de que hoje, claramente, esse artigo não é autoaplicável. Então, se você tem um auto de infração que foi fundamentado no 116, você já tem um primeiro argumento muito forte, qualquer que seja ele. O argumento da inconstitucionalidade do dispositivo, aí, evidentemente, eu estou falando mais da discussão na esfera judicial do que na esfera administrativa, ele deixa de ser aplicado. Porém, se eu tiver um auto que tentou aplicar o 116 no gosto de uma norma anti-elisiva, o que é bastante comum, até pela forma como ele foi criado, esse dispositivo, eu tenho uma defesa do próprio Supremo dizendo que ele não é uma norma anti-elisiva, que, de novo, ele não permite analogia, não permite questionamento de substância econômica. Agora, se ele foi um artigo utilizado para combater uma evasão, em tese, o argumento que resta é o argumento de que ele não está disciplinado em lei ordinária. Mas eu acho que, ou seja, em resumo, eu acho que depende muito da forma que o artigo foi utilizado naquele lançamento específico para analisar o desfecho que a discussão terá. E, por óbvio, a parte material em si, né? Alguns Exato. indícios que possam indicar um lado ou outro. Estamos aqui analisando aquele que, em boa-fé, fez um ato válido juridicamente. Vamos lá. Talvez aproveitando novamente até que cheguem as perguntas da plateia, e aí falando, doutor Eduardo, sua brilhante exposição, né, a liberdade de contratar e tudo mais, a decisão mais recente do STF, lá no artigo 129 da Lei 11.160, se não me falha, que houve a concessão de um tratamento diferenciado para essas pessoas físicas, pessoas jurídicas que optaram por atuar sob o manto de uma pessoa jurídica, uma situação de quem começa agora e uma situação de quem tinha um vínculo diferente e quer agora optar por esse caminho, o que lhe é mais favorável. Como você avaliaria essa questão? Quer dizer, mudar alguém que tinha um vínculo de pessoa física e agora deseja
por alguma razão com substância, com substância, vai mudar essa contratação. Veja, doutor Silvio, eu acho que até conectando essa pergunta entre a minha palestra e as dos demais, né? No CARF quando eu defendi uma questão muito parecida, que envolvia a 11.196, né? Essa lei do bem, o artigo 129, havia situações em que justamente deixaram de aplicar esse dispositivo porque o profissional, era no caso de uma empreiteira, inclusive, ele trabalhava como engenheiro para a empreiteira, trabalho intelectual, sob um contrato de pessoa jurídica, e a decisão manteve a autuação que descaracterizou a operação ao argumento de que ele já trabalhava antes, né? Ele era funcionário, teve o contrato rescindido, e a partir dali passou a trabalhar como pessoa jurídica. E naquela situação, evidentemente que o contrato não é o único elemento, né? Mas como o senhor bem colocou, a questão da substância. Naquela situação ficou muito claro que ele continuou a ganhar o mesmo salário, a mesma remuneração, ele não tinha empregados, tinha uma empresa na casa dele, tinha vínculo de subordinação, não havia nenhuma prova do trabalho feito intelectual. Então, o que a gente percebe nas decisões, principalmente depois da ADC 66, né, que validou esse dispositivo, é efetivamente a identificação destes elementos, né? E eu acho até com algum exagero, né? Também bem recentemente aqui, eu falo isso em tom de crítica, né? Nós vemos uma série de decisões que tentam contornar o disposto nessa lei que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tive recentemente uma posição em que diziam que o trabalho intelectual não foi comprovado por documentos escritos, como se não pudesse ser verbal, né? Inclusive, ele dizia, não, é uma consultoria ali, eu dava verbalmente, mas você não provou a consultoria verbal. Eu fico imaginando como poderia ser feito isso, né? Comprovar a consultoria verbal, né? A não ser que filmassem tudo. Então, assim, muito me preocupa, e aí é no ponto de realmente crítico, aquela eterna necessidade de perseguir o contribuinte e de tentar driblar os dispositivos legais para se atingir um aumento de arrecadação. Felizmente, o Supremo tem respondido à altura. Mencionei na minha palestra aqui 3 reclamações, mas há outras, inclusive contra a própria Justiça do Trabalho. Um dos exemplos aqui é um diretor da CBF, que prestava assim, como diretor, como dirigente da empresa pessoa jurídica. O Tribunal do Trabalho diz que era pessoa física. Isso chegou ao Supremo por uma reclamação, e o ministro, se não me falha a memória, foi o Gilmar Mendes, neste caso, bem recentemente, ele acolheu a reclamação para suspender a decisão da Justiça do Trabalho. Então, eu vejo isso como uma possibilidade real, efetiva, e não há nenhum óbice que a mudança de comportamento, desde que, como o senhor bem disse, não seja algo meramente formal, né? Que realmente a substância faça sentido. A gente observa, e principalmente durante e depois da pandemia, com a introdução do trabalho misto ou só online, e muitos profissionais que até então atuavam, digamos, os médicos para um hospital, passaram a atuar em consultas online para plataformas e concomitantemente, então, mudaram o vínculo. Não estamos falando daquele caso que tem as características aí de subordinação e tudo mais da CLT, mas daqueles profissionais que, de fato, hoje prestam serviço para mais de um contratante, já não mais um empregador. Isso é uma realidade. De fato, essa decisão vem facilitar esta maneira de prestar serviço. Temos ainda aqui mais alguns minutos, então eu aproveito, doutora Glaucia, fazendo aí uma provocação, né? De fato, o aspecto de contagem de data, de tempo, ele é sem dúvida relevante, mas tem aquele outro aspecto bem abordado da relação das empresas que se submete eventualmente a
reorganização societária e utilizando uma empresa veículo, né? Esse aspecto, se nós pudéssemos graduar, né, o que é muito difícil, mas ele ganha uma importância relevante nesse contexto das reorganizações atuais. Doutor Silvio, veja, eu acho que, de acordo com as decisões, eu estou analisando, acho que ficou claro que quando eu falei das 50 decisões e apresentei os percentuais, eu estava me referindo às decisões judiciais. Acho que, na perspectiva das decisõões judiciais, esse talvez dos 4 aspectos seja o menos relevante. E eu acho que ele tem que ser realmente, porque a verdade é o seguinte: independentemente das relações entre as empresas, a verdade é que, em havendo todos os demais, em efetivamente você tendo uma empresa que ela é operacional, ou mesmo que não seja absolutamente operacional, haja a coerência, digamos assim, na estrutura para que ela exista, eu acho que é absolutamente relevante o fato dela ser ou não controlada pelo grupo ou não pelo grupo, sinceramente falando. Aparentemente, o que o judiciário está olhando com mais intensidade é a questão da duração da pessoa jurídica, e aí, né, doutor Rodrigo, assim, quem vai nos dizer qual é o tempo ideal? Não existe isso, concordo absolutamente, acaba sendo quase que uma decisão personalíssima do julgador, se são os 13 dias, os 3 meses, os 14 anos, mas esse é um aspecto bastante relevante na perspectiva das decisões judiciais. E o fato da empresa ser ou não uma empresa capaz de estar gerando riqueza, de estar gerando lucro, de ser operacional. Então, assim, essa parece ser, digamos assim, esses são os indícios de que os julgadores no âmbito judicial devem relevar com mais intensidade esses aspectos do que a própria composição societária, digamos assim. E eu acredito que tem que ser nesse sentido. Agora, também acho que depois dessa manifestação do Supremo, só complementando, em relação ao artigo 116, talvez o próprio judiciário se sinta mais confortável de afastar a constituição desses créditos mais pelo aspecto legal, formal, do que propriamente pelo aspecto fático. Eu acho que a gente agora vai ter que observar qual vai ser a reação do judiciário diante desse posicionamento do Supremo. É a minha sensibilidade. Deixa-me ver, parece que chegou uma pergunta aqui. Não chegou. Então, aproveitando, ainda temos alguns minutos pequenos, mas podemos falar também, doutora Lívia, fazendo aí uma provocação. No rol de bens e direitos do ativo de uma empresa, tem alguns que você ainda mantém o critério de custo, como, por exemplo, os imóveis, né? Uma vez revogado a possibilidade de atualizá-los, antes ainda você poderia, antes da 11.638, você poderia fazer a conhecida reserva de reavaliação, que, de certa forma, pelo menos pretendia atualizar no balanço esses bens. De lá para cá, foi revogada essa possibilidade e os imóveis ficam pelo custo contábil. Numa redução que eu entregue aos sócios acionistas esse tipo de bem, e que, naturalmente, esse bem tenha um valor de mercado mais expressivo. Você se deparou com essa situação, julgando no CAF algo parecido? Quer dizer, está a valor contábil, mas sabidamente defasado em relação ao mercado. Não, acho que quanto a esses não tem questionamento, né? O questionamento é mais quando tem uma venda subsequente pelo acionista que recebeu o bem, e aí você vê o valor de mercado e vê que ele estava defasado, mas aí a questão é tentar desconsiderar essa redução de capital e a venda subsequente, dizendo que, na verdade, sempre se quis vender o bem pela pessoa jurídica, isso foi tudo uma simulação, e aí põe no artigo 116, ora põe no próprio 149.7 do CTN, né,
que fala que os autos podem ser desconsiderados em caso de simulação. Então, enfim, principalmente agora com o CP16 precisando de lei regulamentar, acho que os autos vão falar mais, talvez, desse 149, mesmo de falar que foi simulação e tentar ir para essa linha. Mas aí sempre se houver uma venda subsequente. Mas já pegando gancho só para um pouquinho, a gente vê essa questão, né? Que tem ativos, o mesmo ativo, né? Um ativo pode estar lá a custo, mesmo agora com a nova regra contábil, mas se você colocar ele como uma propriedade para investimento, por exemplo, aí ele vai ser avaliado a valor justo. Então, talvez o destino que a empresa dê ao ativo vai fazer com que ela possa ser reduzido a valor contábil antigo, ou que deva ser reduzido a valor contábil mais valor justo. Então, será que eu posso pegar uma propriedade para investimento e falar, não é mais para investimento, agora eu vou usar na minha sede para falar que é um ativo imobilizado, e aí eu reduzo o capital, porque aí eu tiro o valor justo? Isso é um planejamento? Enfim, teremos esse tipo de discussão, eu acho, nessa desconsideração das reclassificações contábeis. A gente volta de novo a vários outros tipos de questionamentos aí nos temas. Só temos mais temas para discutir, muito mais operações ali para o CARF analisar depois. Tá bom, eu acho que nós temos aqui 2 minutos, é até uma maldade novamente com o doutor Eduardo, mas chegou aqui uma pergunta, pensando em planejamento internacional com uma estrutura de holding, como vocês veem o planejamento após 2014, que impede a consolidação de lucros e prejuízos na holding, exigindo a abertura de subconta no balanço da matriz brasileira? Qual a função das holdings criadas? Não se identificou a Natália Belém. Enfim, está direcionada ao doutor Eduardo. Se você quiser, eu repito, né? A estrutura de holding no exterior, após 2014, e quando consolida os lucros e prejuízos aqui no Brasil, e que exige uma abertura de contas ou subcontas no balanço da matriz. E aí pergunta qual a função das holdings criadas. Eu estou reproduzindo exatamente o que foi. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, e também não sei se é a mesma pessoa que fez a pergunta no nosso grupo de WhatsApp aqui, sobre essa seria mais para a Gláucia, não? Acho que ele está querendo falar de empresa veículo, mas... Então segue, Gláucia, por favor. Empresa veículo. Talvez seja isso. Gláucia, Mas teria eu não alguma sei, palavra? se eu entendi, acho que sim, a gente tem pouco tempo, o que eu acho é o seguinte, eu acho que se aplicam exatamente os mesmos critérios. Nós estamos falando da constituição do crédito que vai acontecer aqui, independentemente da estrutura ser internacional ou ser internacional. Nós vamos ter que observar o que entendem as nossas autoridades fiscais aqui, e inclusive o nosso judiciário. Eu penso que nós estamos falando exatamente da aplicação dos mesmos critérios. Eu acho que a autoridade vai tentar olhar tentar identificar ou não, ou até descaracterizar o propósito negocial. O contribuinte, por sua vez, vai ter que demonstrar a existência dele, na minha opinião, por meio principalmente dos 4 elementos que a gente mencionou: a questão do controle acionário, o tempo, a duração da empresa, a capacidade dela de estar operante ou não, e a própria coerência na estrutura. Acho que, se imaginando uma perna internacional, coerência na estrutura talvez seja um dos fatores mais importantes a ser considerado, mas me parece que nós estamos aplicando exatamente os mesmos critérios. Não sei se responde a pergunta. Perfeito. Eu acredito também que seja exatamente isso. Os critérios seriam os mesmos. Com isso, nós chegamos ao final, agradecendo aí a exposição de todos e passando, então, para o novo painel. Eu devolvo a palavra para a administração do evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.